todos com a paz do Senhor, amém? Amém. E dizer que, fazer aquele jargão assembleiano, glória a Deus, tem muitos amados irmãos na Assembleia de Deus, gosto muito deles, é motivo de alegria estar aqui mais uma vez. A palavra desta manhã, ela é uma reflexão, mas em se tratando de mim, será bem uma reflexão. Mas eu vou tentar ser o mais conciso possível, porque a palavra desta manhã é uma palavra mais de alerta, uma palavra de conhecimento, porque muitas coisas têm acontecido no nosso meio, principalmente no âmbito político, religioso, do lado católico, e muitos de nós não estamos percebendo o que está acontecendo, como a Bíblia está se cumprindo. O tema desta manhã é como saber de Deus. A palavra está registrada aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Mas antes de lermos a palavra, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê luz sobre esta palavra. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos fale, para que Ele nos capacite, para que Ele nos dê graça ao lermos estes versículos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã porque nós sabemos em quem nós temos crido. Quero te agradecer, te louvar, porque o Senhor, assim como Cristo realizou esta oração, sempre ouve a nossa oração. E por isso, Santo Deus, no nome poderoso de Jesus, nós te pedimos que a tua presença não se aparte de nós. Que a revelação, que a graça, que a unção venha falar alto em nosso coração. Nos ensina, Senhor, nos ensine, nos capacite, nos dê graça, porque nós precisamos de entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tua vontade, Senhor, é que a tua igreja seja capacitada a entender que os dias delas sobre a terra não tem muito tempo, Senhor. A tua palavra declara em Apocalipse: eis o noivo, saía ao seu encontro. Pai, nós vivemos esses últimos dias em que o Senhor fala à igreja de maneira clara, de maneira gritante, mas nós precisamos de estar apercebidos como o Senhor está fazendo algo maravilhoso esses últimos dias sobre a terra, Senhor. Nações se colocando com pires na mão, chefes de Estado religioso renunciando o seu poder, guerras e sobre guerras no Oriente Médio, mas a tua palavra, Senhor, tem se cumprido. E é por isso, Pai Santo, que nós queremos nesta manhã falar. Nos ensine, nos ajude e nos capacite em nome de Jesus. Amém. Amados, é com graça e esperança que nós temos que olhar as coisas que estão ao nosso redor. Se você não consegue olhar aquilo que você vê através dos jornais, ler através das notícias, é exposto através da mídia todos os dias, e você não consegue ver como a Bíblia, ela é, todo dia, ela está sendo cumprida. Nesta manhã, eu quero conclamar a igreja que a partir de hoje comece a olhar as notícias com outros olhos. Porque a palavra de Deus tem se cumprido dia a dia. A palavra de Deus tem se colocado de maneira clara aos nossos olhos. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu fui engolido por uma procissão de Domingo de Ramos. Na minha rua, eu estava saindo de casa e estava passando na procissão. Eu falei: Senhor da glória, me dá graça para passar por esses queridos irmãos. Queridos, e foi assim, como um toque de Deus. Claro, com educação, eu pedindo licença para passar. Mas
eu olhava para a face daquelas pessoas, eu não via um novo nascimento. Eu não via algo espontâneo do coração, e sim uma ritualidade sendo colocada dia a dia. E eu pedindo licença, Senhor, dá licença, Senhor, dá licença, Senhor. E quando eu cheguei no meu ponto, e eles iam entrar na rua, que o ônibus ia entrar, eu falei, Senhor, agora, se eles entrarem nessa rua, eu vou estar preso aqui, não vou poder pegar a condução. Mas glórias a Deus, o Senhor enviou o ônibus antes deles entrarem na rua. Mas amados, por que eu estou falando isso? Porque as coisas acontecem à nossa volta e nós não estamos apercebidos. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 5. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: sabe disto, eu estou lendo na NVI, sabe disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também. Amados, esse texto é um texto que ele está presente, como ele foi escrito há muitas e muitas centenas de anos atrás, e hoje também ele está presente em nossa vida, na nossa sociedade, na nossa família, em todos os cantos em que nós estamos. Porque se nós um dia recebemos Jesus, se nós um dia aceitamos a presença, a glória, o nome, a vida daquele que morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, e fomos lavados pela água no batismo, fomos tocados pela presença do Espírito Santo, no batismo como Espírito Santo, temos um ministério com Deus. Como é que nós galgamos uma visão futurista do que está acontecendo? Amados, tudo que nós lemos aqui nesse texto, do versículo de 1 a 5, de 2 de Coríntios, Timóteo 3, nós vivemos hoje. Homens cruéis, soberbos, inimigos de Deus, mas amigos dos prazeres, presunçosos, arrogantes, ingratos, infiéis. Eu quero trazer aqui uma reflexão breve em relação ao que está acontecendo hoje à nossa volta. O que está acontecendo hoje à volta de nossos olhos? Eu não quero falar nem em âmbito de igreja. Nos olhos de homens e mulheres que servem a Deus. Muito bem. A última notícia que veio a nossos olhos, que impactou toda a sociedade mundial, foi a renúncia do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, uma revolução na Igreja Católica, uma renúncia histórica, é importante que se fale isso, desde quase o final da Idade Média até hoje, nenhum Papa havia renunciado, a não ser por morte. O que isso implica na Igreja? Ontem, ao ver o noticiário, eu vi que Barack Obama, o inimigo número 1 do povo muçulmano, saiu do seu país e foi visitar lá o ninho, aonde todos os olhos dos crentes devem estar.
em Israel, Turquia. Por que Barack Obama tem tanta fome e sede de fazer com que a comunidade árabe e Israel tornem-se um só povo? Por que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, não quer deixar o poder de forma alguma na Síria, aonde estoura a cada dia burburinho de guerra civil num país aonde eles estão cada vez mais sofrendo? Por que temos que voltar os nossos olhos para a China, uma nação gigante que engole o mundo pelo sistema capitalista? O que isso implica? Tudo isso implica na igreja. Como nós devemos olhar para isso? De maneira obscura? Com olhos descrentes? Ou quem sabe não tomando caso do que está acontecendo? É mais um noticiário que acontece aos nossos olhos. Não. Não. Não e não. Amados, toda vez que eu subo aqui, eu faço um alerta em relação a que cada um de nós tenhamos a pressuposição de que nós temos que olhar as coisas que acontecem em nossa volta como o relógio de Deus chegando à meia-noite. Trabalhemos enquanto é dia, porque haverá tempo em que não podemos trabalhar mais. Nós temos que olhar essas coisas colocando tudo isso pela palavra. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Aleluia. Só para que você entenda como isso começou. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Talvez você nunca ouviu o que eu vou falar hoje. O versículo 1 do capítulo 12 diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sob sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu e lançou-as na terra. Até aí. O capítulo 12 de Apocalipse fala sobre a mulher e o dragão. Quem é esta mulher e quem é este dragão? Quando você lê Apocalipse, Apocalipse é um livro, no original hebraico, ele significa revelação. Mas quando você vê um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, você imagina exatamente o dragão daquela série Cavaleiros do Zodíaco. Você vê aquele dragão horroroso, vermelho, cuspindo sangue, cheio de chifre, cuspindo fogo também, né? Não só sangue. Mas tudo isso, amados, acontece em nossas vistas. A mulher aqui é Israel. Quem era Israel hoje? Muito bem. Israel hoje é uma nação composta por um parlamento, é um Estado, onde existe um sistema de governo de primeiro-ministro parlamentarista, onde a nação ela é soberana, mas é uma nação incrustada num pedaço de terra menor que o Rio de Janeiro, tendo seus vizinhos todo à volta árabes, professando a religião muçulmana, a religião que mais cresce no mundo hoje.
Em 1948, muitos de nós ainda não éramos nascidos, Israel estava em sua terra, mas ainda não tinha cidadania, não tinha Estado. Um político chamado Oswaldo Aranha, um brasileiro, foi incumbido de lançar na ONU o voto de Minerva. A nação não tinha nome. E foi dito: como chamaremos a nova nação que nasce? Israel ou Palestina? A votação foi ferrenha. 12-12. Oswaldo Aranha estava com a incumbência de lançar o seu voto. E ele lançou o voto: Israel. Em 1948, após Israel ser colocado como nação, o mundo árabe se levanta, colocando barreiras em todos os cantos em Israel. Só um adendo. Quando Israel voltou para a sua terra, Israel vivia sob a dominação árabe. Desde a saída da diáspora lá em 1ª e 2ª de Timóteo. Timóteo não, Pedro. Em Atos a gente vê isso, Israel começando a sair pela perseguição, Israel se coloca em vários países, se ramifica para vários países, e durante anos e anos, suas comunidades se ramificam em vários países. Muito bem. Os árabes tomaram conta de Israel, a terra não dava nada. Israel, ao voltar para a terra, amados, Israel procurou o que mais existe no Oriente Médio. O que é? Petróleo. O mundo árabe navega em petróleo. Alguém que já viu pela televisão como é a cidade de Catar? Alguma cidade do Oriente Médio onde o petróleo é o carro-chefe? São cidades de primeiro mundo, porque o petróleo rege o mundo. Israel, em 48, querendo achar petróleo na terra, ao cavar, amados, ele achou água, coisa que não existe no Oriente Médio. Água fala do Espírito de Deus. As eras se passaram, eu estou correndo com a história para que vocês entendam. As eras se passaram, os governos eram soberanos na Europa. Um belo dia, o Parlamento Europeu deu início a uma chamada comunidade comum. O que isso representa a igreja? Com uma só moeda, a língua ainda está sendo estudada, mas é falada nas universidades europeias, e no Brasil também isso é ramificado. Alguém aqui já ouviu falar em Esperanto? Nunca ouviram falar em Esperanto? Era uma língua esquecida, não morta. Mas é uma língua falada nas universidades. Na Europa hoje, você não precisa mais de um passaporte para viajar da Espanha para a França. Basta uma identidade europeia. As fronteiras caíram. A moeda é única, é o euro. E essa nação começou exatamente como fala o livro de Apocalipse 12. 10 nações. Nações entraram, nações saíram, nações entraram, nações saíram. Só existe uma nação ainda que não quer entrar de maneira nenhuma devido
a sua moeda que é forte, é a Inglaterra, onde a lira suplanta o euro. Com isso, todo o mundo, os 4 blocos mundiais, se ramificaram também em blocos. Nos Estados Unidos, México, Canadá, NAFTA. América do Sul, Mercosul. Amados, nós estamos caminhando para um só mercado comum. A Bíblia fala do número da besta, que é número de homem. Eu estava vendo essa semana no NetGeo um documentário sobre a igreja do Cristo revelado. Senhor José Luiz de Jesus Miranda. Um homem que faz com que seus membros se tatuem com o número 666. Alguém já viu isso? Onde as pessoas acham, as pessoas se colocam como uma certeza que aquele homem é o Cristo encarnado. O pecado já foi vencido. Sim, na cruz do Calvário ele foi vencido. Não existe mais pecado. Rudimentos que fazemos hoje, mês a mês, não se precisa mais fazer. Ceia não é necessário mais fazer. Batismo é um rudimento do velho mundo. Amados, Satanás sabe que quanto mais ele tiver a chance de enganar aqueles que foram chamados por Cristo, ele enganará. Porque a igreja, ela é a formadora da noiva de Cristo. O próprio Deus, em pessoa, quando chamou homens para trazer a palavra, profetas no Antigo Testamento, dando a esses homens a visão de que ele levantaria que este tiraria o erro, o pecado, a morte. Só que o problema para o judeu é que Cristo, quando veio, cumprindo a palavra dos profetas, Cristo não fez exatamente como o judeu da época queria. Como vivia o povo judeu na época que Cristo nasceu? Cristo nasceu sobre o jugo romano. Quando Cristo nasceu, Israel estava sendo dominada pelo poderio romano. E toda a vida de Jesus foi galgada pelo governo romano. Mas o governo romano, como sempre, ele quando chegava a uma nação para dominar, ele não tirava o poder eclesiástico da nação. Muito pelo contrário, ele absorvia isso. Os judeus esperavam que Cristo viesse exatamente como o profeta Isaías profetizou. Aquele que levantaria e que ergueria a nação e tiraria o jugo. Jesus não veio para isso. Jesus veio para libertar o homem do pecado, da morte e do erro. Um exemplo disso está em João capítulo 4, onde Jesus se depara com uma mulher. Essa passagem ela é intrigante. Quando a gente lê essa passagem, a mulher samaritana, a gente passa por ela como algo assim, uma história maravilhosa. Mas é uma passagem intrigante, é uma passagem que mexe, é uma passagem que tem várias vozes, que me fala muito. Jesus chega para essa mulher e pede água. E como ela era uma mulher que vivia naquela região, samaritana, por que samaritana? Muito bem, o
povo de Israel, quando saiu cativo da Síria, pelas mãos de Zorobabel, Neemias, Esdras, muitos homens lá na Síria havia se casado com mulheres assírias e tido filhos com mulheres assírias. Quando eles voltam para Israel, Neemias arranca as barbas daqueles homens, se manifesta naquela comunidade e faz com que eles se rebelem contra aquilo que eles fizeram. Mas as famílias ficaram. No Novo Testamento, você vê uma classe chamada samaritano. Os samaritanos são esses, descendentes de homens judeus que se casaram com mulheres assírias e fizeram comunidade na terra de Israel. E aquela mulher era samaritana e Jesus pediu água a ela. E como é que aquela mulher respondeu? Como pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E na sua Bíblia tem um colchete que explica, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ai de você se não tivesse esse colchete. Você teria que estudar teologia para aprender. Os judeus olhavam o samaritano como um judeu de terceira classe, nem de segunda. Pessoa que carregava todo o ranço que a lei dizia para que não carregasse. E era visto com maus olhos. O próprio Cristo trouxe uma parábola em relação a isso. Que parábola é essa? O bom samaritano. Que também tem uma profundidade imensa escatológica. Caminhava um homem de Jerusalém a Jericó, e no meio do caminho, ele fora assaltado. Os assaltantes roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele semi-morto. Mas adiante veio um samaritano. Por que um samaritano? Jesus, ele tocava na ferida. Por que um samaritano? E chegou um samaritano, pegou aquele homem, derramou sobre ele azeite e vinho. Azeite fala do Espírito, vinho, festa. Levou aquele homem a uma estrebaria e disse ao dono da estrebaria: cuida dele. Se daqui a 2 dias eu não voltar, eu lhe pagarei. A 3 dias eu não voltar, eu te pagarei o que é devido. Amados, essa passagem fala do homem que foi ferido por Satanás, pelo pecado, que anda nesse mundo com aparência de vivo, mas está morto, clamando por encontrar Jesus. Um belo dia eu levei, quando eu fui no passado, líder de jovem, eu levei os jovens para fazer um passeio, depois de um domingo de evangelismo no hospital. Eu levei os jovens no domingo de manhã para um piquenique no Alto da Boa Vista. E quando nós chegamos num local onde tem várias mesas, onde várias famílias podem ficar, nós estávamos ali com o nosso violão, louvando a Deus. Chegou uma grande família também. Não é uma grande família da série, não. Uma grande família ali. Enquanto nós estávamos ali louvando a Deus, muitos membros daquela família estavam ali, acompanhando o louvor. E eu olhei para eles e falei: olha como as pessoas clamam por conhecer Jesus. Nós estamos aqui em graça, mas nem isso vai nos fazer parar de fazer a obra de Deus. Evangelizamos aquela família. Levamos o nosso grupo de música para eles. Falamos de Cristo. Oramos. E aí eles contaram os problemas, contaram o que eles estavam passando, contaram as lutas. E nós oramos e nós falamos de Jesus. Amados, um homem que foi ferido, ele vive no meio do caminho. Cristo
trouxe esse homem e durante 2000 anos tem colocado esse homem num local de 4 paredes, e esta parede chama-se igreja. Mas no final de 3 dias, diz ele pagaria, o dono da estrebaria. Nós vivemos no mundo, e Satanás um dia disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque isso um dia foi-me dado. Ele falava do mundo. O mundo não pertence ao crente, pertence a Satanás. Mas Cristo, quando vier, ele levará este homem, este samaritano, ferido, que é cada um de nós, que um dia vivíamos vagando neste mundo tenebroso, tendo aparência de vivo, mas estávamos mortos. Cristo nos achou, nos lavou, nos deu vida, nos capacitou e colocou em nós azeite e vinho. Amados, eu saí daqui ontem com o meu corpo moído. Eu, Jailson, Rita, Ju, a diaconisa Jô, quem mais que eu posso ver aqui? Ademir, quem mais? Marcelo, e muita gente mais. Mas eu saí daqui com o meu coração feliz. Porque, amados, eu não sei quanto a você, mas aonde tem Cristo, lá eu gosto de estar. E quanto nós fazemos, mais Deus nos acrescenta. Ontem foi um dia de festa. Nós servimos a um Deus que é grande, poderoso, criador, festivo. Sabia que nós servimos a um Deus festivo? Quando o povo de Israel chegou à terra prometida, lá em Êxodo, como eles atravessaram o rio Jordão, o que Deus mandou o povo fazer? Mate animais, faça bolos e festa. Quando o povo saiu do Egito, ao atravessar o Mar Vermelho, Miriam trouxe o quê? Regozijo com pandeiro e festa. Lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando os profetas, quando os patriarcas saíram da Assíria, o que eles mandaram fazer? Alegrai-vos, estabelecei-vos, festejem. Nós estamos entrando numa das maiores festas da era cristã, que é a Páscoa, ou no hebraico, Peshá. Nós não fazemos isso, mas os judeus, a partir da semana que vem, a partir de amanhã, aliás, eles fazem cada dia um ritual. Por exemplo, amanhã, segunda-feira, é dia de se orar ou memorizar o livro do Êxodo. E no final do dia, tomar um copo de vinho. Por quê? É festa. Terça-feira, eles fazem rituais. Nós já entendemos o significado desse ritual, mas nós não festejamos. Nós só vemos para cá no dia de domingo. Hoje é domingo de Ramos. Cristo entrou em Jerusalém. Mas ele morreria e ressuscitaria.
O povo de Israel saiu cativo do Egito e se estabeleceu uma terra prometida. É Páscoa. Páscoa não é só festa, é memorizar o ano da escravidão, mas também lembrar da festa. É comer ervas amargas, mas também participar do Cordeiro Pascal. Nós só queremos, muitas das vezes, comer o cordeiro assado. Não é gostoso? Mas nós temos que entender, nós temos que aprender a entender o que Cristo quer de nós. Como saber de Deus? Você quer saber de Deus? Coma esta palavra. Se alimente dela dia a dia. Obtenha respostas dela a cada dia. Pergunte ao Senhor o que você vai fazer nela. Hoje os ônibus têm uma tela, onde essa tela de quando em quando passa o horóscopo do dia. E eu vejo muitas pessoas ali, presa no horóscopo, quando tem que olhar a palavra do Senhor e dizer: Senhor, o que devo fazer quando a tua palavra me diz para fazer? Participe de um curso doutrinário, teológico. Nós temos um em nossa igreja. Estude a palavra. Na turma que eu estou do bacharel, eu lamento dizer isso, mas 90% são membros de outras igrejas. É lamentável isso. É lamentável. Não conhece a Bíblia. E é aí onde as piores coisas acontecem. Como? Que piores coisas são essas? Aonde tem um trabalho de reteté, aonde tem um irmão profeta, aonde tem uma irmã profetiza, lá estou eu. E repala para trás. Vamos ver o que o profeta tem para mim. Não! Vou ver o que a Bíblia diz, aquilo que ela diz que eu sou. Deus fala hoje na igreja? Fala! Mas se nós vivermos buscando profeta que nos fale, nós vamos estar voltando para eras passadas, onde o povo pecava, o profeta falava, e Deus restabelecia. Mas nós vivemos uma era onde o mundo está se configurando para o final. Há pouco tempo eu postei no meu Facebook uma foto onde as pessoas estavam caindo num abismo de fogo. Muitas caindo num abismo de fogo e poucas indo em direção à igreja. Eu tenho um livro aonde fala, o nome do texto do livro, Eis a Meia-Noite. É um livro do Dr. Will Malgo. Ele já partiu para o Senhor alguns anos atrás. A capa desse livro é interessante. Existe um vale muito grande, cheio de fogo, e existe uma ponte. Essa ponte tem o formato de uma cruz. Muitos passam por essa ponte, e muitos caem nesse abismo de fogo. Do outro lado, existe o que fala o Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Amados, o verdadeiro homem não é esse corpo físico que você vê aqui. Jesus, para inaugurar os seus 3 anos e meio de ministério, ele teve que passar pela tentação no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. E é na hora da fraqueza de Cristo, e é na hora da nossa fraqueza, que o inimigo se manifesta. Ele falou para Cristo exatamente o que ele falou para Eva.
Não é assim? Você não é filho de Deus? Transforme essa pedra em pão. Amados, após 40 dias e 40 noites sem comer, o corpo começa a comer as próprias células interiores. Jesus, na força do seu espírito, disse para Satanás: assim diz o Senhor, que nós devemos viver de toda palavra que sai da boca de Deus. E Satanás ainda o tentou. Jogou ele no pináculo do templo. Que lugar é esse? O lugar mais alto de Jerusalém, onde ele podia ver toda a nação. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. E Jesus, mais uma vez, na força do Espírito, ressacha o convite de Satanás. Mais tarde, Jesus, ele é acolhido pelos anjos e ele é servido pelos anjos. Amados, o nosso inimigo tenta de todas as formas nos tirar a força, nos enganar de toda forma, objetivar o homem a Deus, escolhermos o convite do homem ao invés do convite de Deus. Eu glorifico a Deus porque eu estou falando aqui para uma plateia de 40, de 50 pessoas no máximo. Se eu estivesse em outra denominação, esse lugar aqui seria pequeno para a proposta que eu poderia oferecer. Quem sabe o pedaço do meu lenço seria objeto de ponto de contato de fé. Quem sabe a flor, uma pequenina flor, você colocando na sua Bíblia, ou colocando nas coisas do seu marido, ele vai deixar de fumar e de beber. O homem vive buscando coisas que ele carrega do seu passado. Que ele carregava o pato A, o pato B, o pato C. Que ele carregava o pé de coelho. Que ele carregava o trevo de 4 folhas. Crendices do passado. E desculpe qualquer coisa. Homens que sabem manipular as massas, manipulam as massas com poder. Essa palavra já ouvi aqui, vou reproduzi-la. Você sabe por que esses bancos aqui não são preenchidos? Porque a nossa proposta não é esta. A nossa proposta é fazer você levar a sua fé até o último dia da sua vida. Porque o teu encontro não será debaixo da terra, o teu encontro será com Deus de toda a vida. Se eu trocar a proposta de Cristo por uma proposta humana, amados, a coisa de 15 dias atrás, eu faço parte de um grupo de oração, e uma irmã veio até nós com uma dúvida. E a dúvida dela era a seguinte: irmão, eu fui numa igreja, o marido dela é uma pessoa assim, muito boa, ele leva ela à igreja até a porta, deixa ela de carro e vai embora. Só que ele diz que não, mas ele tem um vício terrível, ele bebe. Ele sai do trabalho às 5 da tarde, só chega em casa às 9 da noite, sempre com umas e outras na cabeça, de segunda a segunda. E ela foi ensinada que se ela colocasse o sal ungido na comida dele, ele perderia a vontade de beber.
E sabe qual foi a dúvida dela? Ela começou fazendo 7 segundas-feiras de corrente. E o marido dela começou a beber ainda mais do que bebia. E a dúvida dela foi a seguinte: mas eu não estou fazendo certo, como é que meu marido voltou a beber mais? Amados, é difícil isso. É difícil você trazer isso na mente de alguém que acha que aquele sal substitui o poder de Deus. Mas deixa eu lhe trazer uma outra experiência. Na igreja que eu era membro lá em Piedade, há uma irmã lá, que o marido dela todo domingo de manhã levava ela na porta da igreja e ia embora. Todo dia. Todo domingo, melhor dizendo. Um belo dia ele chegou mais cedo para buscá-la. E o pastor que estava pregando, que era um pastor visitante, trouxe uma palavra, ele ficou em pé na porta, e ele se perguntava: quem falou da minha vida para esse homem? Meu Deus do céu! A palavra daquele pastor foi para aquele homem no final. E aquele homem, o pastor pregando. E ele intrigado. Como terminou o culto, acontece como acontece aqui, as pessoas falam com o pregador. E ele foi falar com o pregador. Ele falou assim: olha, moço, desculpe qualquer coisa, mas se a minha mulher falou de mim para o irmão, ele falou: meu amigo, eu não sei quem é a tua esposa, e também não sei quem é você, mas uma coisa eu sei. E começou a falar para ele ali. Ele começou a murchar, e ele fez o apelo àquele homem aceitou Jesus. 3 domingos depois ele estava passando pelas águas. 6 meses depois ele estava com uma gravata, entregando envelope na igreja. Quem faz isso, amados? É o Espírito Santo de Deus. Você não precisa de rosa, você não precisa de ramo, você não precisa de sal, você não precisa de palito de dente, você não precisa de pó de café, não precisa de nada. Você precisa de Cristo e de sua palavra, que só Cristo e a palavra é que libertam. É a oração é que liberta. Eu falei no domingo passado aqui, que uma das irmãs da oração, a filha dela estava no mundo, uma menina que cantava no coro. Muito bem, Deus deixou aquela menina durante 23 dias no mundo. Foi o bastante para ela voltar para a igreja. E sabe como é que ela voltou para a igreja? Quando ela conversou com o pai, dizendo que queria voltar para Cristo, mas ela não tinha coragem de chegar na igreja e dizer que ela tinha pecado e ido para o mundo, porque a igreja toda sabia. Porque viam ela sair da faculdade na mesa do bar. O pai botou a mão sobre ela e disse: Cristo chama a todos que se arrependem, volte para Cristo. Aí vocês podem perguntar: ela caiu cheia de demônio na igreja? Não. O amor de Deus nos constrange. Aquela menina voltou para a igreja, ela pediu perdão a Deus pela sua vida, e ela é de uma igreja tradicionalista. Mas o pastor, segundo a mãe dela, aquele pastor teve a presença de Deus. Ele disse: querida, você não precisa pedir perdão à igreja, você precisa pedir perdão a Deus. Vamos orar e pedir perdão a Deus. Aqueles 2 pais passaram durante 23 dias, igual Daniel. Daniel ficou 21. Os pais ficaram 23 dias na torre de vigília, orando e chorando. Dia de sábado, que é o dia da oração, era o dia que eles chegavam na oração ali, clamando aos pés de Cristo, e choravam. O local que ele ficava orando, ficava todo cheio de lágrima. Por quê? Porque eles estavam pedindo a Deus a cura da chaga que a filha deles estava sofrendo. Você passa por algum problema? Você tem alguma dificuldade em sua vida? Você precisa de uma resposta de oração? Amados, ore a Deus, clame ao Senhor, porque Ele responde, Ele dá vida.
Sua casa está desarrumada. Parece que você ora e o céu fecha. Amados, a parábola de Cristo que fala sobre o juiz incompassivo, diz que todo dia estava aquela viúva. Olha, as parábolas de Jesus são intrigantes. A viúva era uma figura em Israel que tinha que ser assistida, a viúva e o órfão, pela lei judaica. E todo dia aquela viúva batia na porta daquele juiz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Essa tem que ser a sua palavra. Porque nós oramos 1, 2, 3 vezes, não vemos aquela coisa ser estabelecida, nós paramos de orar. Ore, busca a Deus, bata na porta, clame, chore. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus vivo, não a um Deus morto. Nós precisamos entender que a nossa oração ela é ouvida sim. Porque é que nós oramos e de vez em quando vem a resposta de oração de maneira positiva. Amados, quem é que faz com que alguém receba um diagnóstico de câncer de pele? Eu falei sobre isso, acho que foi sobre isso aqui semana passada também. O pastor da Batista, lá perto da minha casa. Ele é branquinho. O apelido dele é Floco. Ele é um pastor novo, ele tem 30 anos e ele foi diagnosticado com câncer de pele. Ele estava fazendo um tratamento. Mas a igreja dele começou a orar, clamar, buscar. Igreja Batista tradicional, viu? O último laudo que ele recebeu foi um laudo positivo. Por quê? O medo do profissional foi que ele tivesse como é que dá o nome? Aquilo fosse transformado num carcinoma, isto é, num câncer ainda mais profundo, e tivesse uma metástase, isto é, fosse ramificado para todo o corpo. Ele fez químio, o cabelo dele caiu, até a sobrancelha dele caiu. Mas nesse período, ele clamava e louvava. Clamava e louvava. E um belo dia, ele disse: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência clara contigo. Uma experiência que eu jamais me esqueça. Ele falou o seguinte, que 2 dias depois da oração, ele estava em casa lendo a palavra e veio sobre ele um calor tão grande, de dentro para fora, que a vontade dele foi de tomar um banho frio. Mas ele caiu de joelho, clamando a Deus, e ele falou para os irmãos que me contaram que ele falava, mas ele não entendia o que falava. Falava e não entendia o que falava. E ele queria parar e não conseguia. E ele queria parar de falar e que não conseguia. Ele falava e não entendia. Ele falava e não entendia. Ele estava sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. E ele não sabia. Cuidado com o que você peça a Deus. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, em que eu jamais me esqueça dessa experiência. Cuidado desse pedido. Deus dá. Eu não sei nem o que vai acontecer na igreja dele, já que ele já se renovou. A igreja dele tem uma característica muito grande. 80% da igreja é jovem. 80% é jovem. Entre adolescente, pré-adolescente e jovem entre 25 anos. É uma igreja jovem, já que ele é um pastor jovem. Mas é uma igreja centrada ali, ó. Prelúdio, pós-lúdio, piano. Pastor Gilmar conhece. Amado, nós temos que entender isso. Porque enquanto nós não entendermos, Deus não pode fazer. Ore a Deus.
tenha vida. Desculpe, a minha preleção disse que era breve, desculpem, mas eu quero trazer a vocês esta revelação, para que vocês entendam o que está acontecendo à nossa volta, a igreja bate direto em você. Viu? Que Deus te abençoe, que Deus te dê visão de Deus, que Deus faça de você um vaso escolhido, que Deus te dê palavra de oração, que Deus faça de você um atalaia. O que é o atalaia? É aquele que fala dele. Que Deus faça de você um sino a tocar, que Deus faça de você alguém pronto para realizar a obra. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque enquanto nós não fizermos, pastor Gilmar falou aqui na escola dominical, enquanto nós não dermos o sim de Deus e não dermos o nosso passo, o que Deus pode fazer? Nós precisamos de ter uma atitude. Você, irmã, você, irmão, você pode ser o seu sacerdote na sua casa. Você pode colocar a mão na sua despensa e ali pedir a bênção de Deus. Você vai ver algo que você jamais viu. O mês acaba, mas o seu feijão não acabou. O mês acaba, mas o seu arroz não acabou. O mês acaba, mas o seu óleo, Jesus não acabou. Eu vivo isso na minha casa, gente. Eu glorifico a Deus todo mês. Você pode ser o seu atalaia na sua casa para tirar a tua mulher, o teu marido daquela vida que ele leva. Você pode ser o seu atalaia da sua casa, o teu sacerdote, para que você possa orar. Eu quero ver isso aqui nessa igreja. Essa igreja não pode ter só membros. Tem que ter profetas, sacerdotes, homens e mulheres que lhe emprestam a visão, a boca, os olhos, para que faça a obra. Em nome de Jesus, bota a mão no teu coração, vamos orar ao Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Porque do deserto tu tira algo maravilhoso. E é esta visão que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, diz o profeta Jeremias, ela não volta vazia. Obrigado porque a tua mão sempre está a nos guiar. Mas eu te peço nesta manhã que o Senhor nos fale, que o Senhor nos use, que o Senhor faça de nós homens e mulheres capazes de realizar a obra e dizer sempre sim a Ti. Abençoa, Senhor, todos os pastores dessa igreja. Pastor Anderson, que está de férias. Pastor Antônio, que se recupera de uma enfermidade. Abençoa o pastor Gilmar, que está na frente, dando a ele, Senhor Deus, força, visão, dando a ele, Senhor, saúde, graça, vida, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os diáconos dessa igreja, abençoa os ministros dessa igreja, abençoa, Senhor Deus, o corpo ministerial, abençoa aqueles, Senhor Deus, que estão aqui no back vocal, abençoa os músicos dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor levante cada vez mais músicos dessa igreja, homens e mulheres que possam entregar a sua voz para louvar a Ti nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Deus de poder, que a Tua mão poderosa ampare os membros dessa igreja como Tu estás amparando sempre. Amém. Aqueles que necessitam de uma resposta de oração, Senhor, esta manhã, contempla e dá vida, em nome de Jesus Cristo. Nos abençoe, Senhor Deus, no almoço mais que abençoado, e nos capacite, Senhor, a falar de Ti para alguém esta semana. Que nesta semana, Senhor Deus, nós possamos trazer em nosso coração a vontade de evangelizar alguém e trazer este amigo, esta amiga para Cristo. Nos ensina, Senhor, a aproveitar as oportunidades.
Nos dê oportunidades para tal, Senhor. Porque o Senhor pede que nós façamos isso. Porque o Senhor vem breve. Que nós trabalhemos enquanto é dia. Porque haverá dia em que não poderemos mais trabalhar. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.